Alô, meus amigos, como vamos? Bem, eu, seu amigo André Canuto, mais uma vez por aqui para elucidar o direito para vocês, tá? Dessa feita, o que me traz aqui é um ciclo de muita desinformação que está havendo em relação à decisão do TRF da primeira região em relação à resolução, né, número 60/85, né, do COFITO, tá? E a gente vai aqui nesse rápido vídeo, né, tentar elucidar para vocês, sem tomar partido nem de um lado nem de outro, somente a questão legal, tá? É a questão legal que me importa, porque o direito ele precisa muitas vezes, por conta de suas características, né? Suas características únicas, de uma explicação, tá? Ele precisa ser elucidado, o juridiquês tem que ser filtrado, para que vocês possam, de fato, compreender os limites, né, de uma decisão judicial. Deixo claro aqui que eu não estou tomando partido nem de um lado nem de outro, tá? Eu, como advogado, como especialista na área de direito da saúde, advogando tanto para médicos quanto para pacientes, tenho como única preocupação a questão da legalidade, tanto para resguardar profissionais quanto para resguardar, né, os pacientes, tá? Que muitas vezes, além de estarem fragilizados pelas doenças que os acometem, né, também tem essa fragilidade de não entender, né, o conteúdo legal das decisões, tá certo? E é nesse espírito, é nesse único objetivo que eu vou aqui perpassar com vocês a história do julgamento da resolução 6085 do COFITO, tá ok? Vamos lá. Tudo começou lá no primeiro grau, em Brasília, e começou em Brasília na 5ª Vara Federal. Eu vou sair daqui para que vocês possam ter acesso aqui à minha tela para a gente ir conversando. Eu vou ficar lá no cantinho. Então, aqui a gente vê quando começou o processo. Ele começou na 5ª Vara Federal, foi distribuído em março de 2002 e encerrado. Você olhar aqui a movimentação, a gente vem aqui, né? Aí tem a data da sentença. Vamos ver aqui a data da sentença. A sentença foi em março de 2006. Essa sentença de embargos, né? E quem mais tem? A sentença do pedido, que foi do dia 20 de outubro de 2005. Tá aqui. 20 de outubro de 2005. Então, sentença 20 de outubro de 2005. Embargos, que é para esclarecer a obscuridade, imprecisão, algum detalhe que faltou, que foi aqui, né, em 8 de março de 2006, tá? Embargos esses que eu reputo, meio complicado, porque se você olhar aqui pelo prazo, mês 3 de 2006 e mês 11 de 2005, né, é um prazo por demais dilatado, né? E na seara dos recursos cíveis, você só tem como prazo máximo recursal 15 dias. Mas, de toda feita, né, houveram os embargos. E qual foi a decisão aqui de primeiro grau? Aqui está muito claro, inclusive, nem preciso abrir a decisão. Sentença com exame de mérito, pedido improcedente, né? Ela negou o pedido do autor nessa decisão aqui. Quem foi o autor? Vamos ver aqui as partes. As partes aqui está pedindo para eu refrescar. Nós vamos refrescar aqui a página. Vamos lá. Porque isso aqui, aqui as partes. Autor, Colégio Médico,
de Acupuntura, a CNA, e o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, como réu. Se indeferiu o pedido do autor, por óbvio, nós temos que o Colégio Médico de Acupuntura teve seu pedido negado e o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional teve uma vitória em primeiro grau, onde foi dada extensão da vida da resolução 6085. E o Colégio Médico, como sucumbiu, como teve uma sentença contra si, apelou usando seu direito na relação processual. E seguindo adiante, a gente vê o seguinte: isso aqui vai para onde? Recorrer. Primeiro grau vai para onde? Primeiro grau da Vara Federal em Brasília vai para o TRF1. No TRF1 temos aqui a decisão inteiro TU. Esse link, inclusive, desta ação eu vou disponibilizar para vocês aqui abaixo do vídeo, porque nele vocês encontram relatório e o voto, certidões da votação. Aqui você ainda tem mais relatórios aqui e votos aqui para vocês poderem examinar, tá bom? Isso aí é importante porque na hora que vocês examinam esse material com mais cuidado, vocês têm a chance de, além de escutar as notícias a respeito do que possa estar vindo a acontecer por aqui, também ter a chance de entender melhor do que se trata. Eu já tomei a liberdade de revisar o texto do voto e do relatório para que vocês tenham a possibilidade de identificar os pontos-chave da leitura e, com esses pontos-chave, ter um correto entendimento do que está acontecendo com o processo. Então, revisando, lá no primeiro grau, vitória do COFITO, a resolução continuou valendo porque foi dado pedido improcedente contra os interesses do autor, que era o Colégio Médico de Acupuntura. E nessa apelação do Colégio Médico de Acupuntura contra a sentença do juiz federal da 5ª Vara, que julgou improcedente o pedido formulado pelo COFITO, em relação à resolução do Conselho Federal, COFITO, na resolução 60/85 e suas derivadas 9788, 20199 e 21900, por sua nulidade. E qual era o pedido feito pelo Colégio Médico de Acupuntura? Vamos lá. Sustenta o recorrente que a medida que a resolução autorizou profissionais sem a formação legal mínima necessária a realizarem prática de acupuntura, que somente pode ser exercida por profissionais habilitados, um profissional habilitado, no caso o médico. Diz ainda que o referido conselho não pode regulamentar a atividade de acupuntura via resolução sem amparo na legislação editada no Parlamento. Lá, porque seria uma lei que regulamentaria essa atividade, não uma resolução. Recorda ainda no ponto que o Conselho Federal de Medicina pode regulamentar a atividade uma vez que a especialidade médica, conforme a resolução 1.455/95, ou seja, desde 95, por conta desta resolução, se reconhece a acupuntura como especialidade médica. Aduz o COFITO, já nas suas contra-razões, na relação processual de apelação, quando um apela, o outro faz a contra-razão. Isso aí é em homenagem ao contraditório, Ou seja, você tem a possibilidade de contra-razoar os argumentos da outra parte, certo? Nunca vai de maneira unilateral para o julgamento. E recorda nesse ponto, aqui eu já li,
aduz que o próprio COFIT, no seu Código de Ética Médica, né, de seu Código de Ética Profissional, proíbe a realização de ato cirúrgico pelos fisioterapeutas, não podendo, assim, autorizar o exercício da atividade em tela, que é classificada como ato invasivo cirúrgico. Veja aqui que nesse primeiro trecho amarelo já temos aí a questão do ato invasivo, tá, cirúrgico, temos a questão da proibição de atividade cirúrgica por parte do afiliado ao COFIT, os profissionais de fisioterapia e terapia ocupacional, por consequência, certo? E devem obediência a essa regulamentação. Invoca ainda em seu favor, disposto no artigo 6º, no 197, 196, 196, 197 e artigo 5º, 13. Esse artigo 5º, 13 da Constituição, ele é fundamental para ser entendido bem essa questão. E eu vou colocar a Constituição aqui para vocês, tá? Para que a gente possa visitar esse artigo 5º, que é, para mim, o calcanhar de Aquiles desse pedido. Veja o que diz o artigo 5º, que está aqui em azul. O livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabeleceu. Quem é que estabelece as qualificações profissionais? É a lei, não é resolução, não é decreto, não é sequer normativa interna, é a lei. Então, a Constituição é muito clara aqui, não dá nem chance de interpretação extensiva. É aquele texto que a gente chama, de maneira popular, né, de olho-ouviu. Mas você não tem o que pensar aqui. É a lei que estabelece os limites das qualificações profissionais. Tá? E, dito isto, vamos voltar lá para a nossa decisão, né, para o nosso voto lá, para que a gente possa enfrentar os argumentos, né, do relator. Vamos lá. E aí, voltando aqui, a gente tem aqui que invoca esses provimentos todos. E aí, o provimento do recurso é o que pede o apelante, né, para fim de decretação da nulidade da resolução COFIT 6085. COFIT pela manutenção da sentença, evidentemente, né? Se ele ganhou em primeiro grau, ele vai querer que essa sentença se mantenha em segundo grau, tá? Que é o juízo de revisão, o tribunal de revisão. E lá, né, no segundo grau, nós temos o seguinte: o COFIT fala ainda em suas contrarrazões que a manutenção da sentença é uma necessidade da lei, né, uma vez que não há lei que autorize o exercício exclusivo da acupuntura por médicos. E aqui o grande, né, combate, né, assim, que se trava é nessa parte aqui que eu estou marcando. Deixa eu botar em outra cor aqui para poder referenciar para vocês, tá? Nessa parte aqui, ó, em roxo, exercício exclusivo. Por que se fala de exercício exclusivo pelo médico? Ora, essa exclusividade não existe, até porque a atividade de acupuntura não está sequer regulamentada em lei, né? É só a gente pensar um pouco. Mas é fato que a lei do ato médico, tá? Ela prevê que o médico pode fazer diagnóstico, que o médico pode, além de diagnóstico, escolher o tratamento, indicar a acupuntura, inclusive, e pode realizá-la, porque ele pode praticar os atos invasivos, tá? E vamos seguir aqui na leitura do voto, né? Conforme está dito aqui. Então aqui é o relatório,
né, da pendenga judicial, que vem desde 2002 até os dias atuais. E por que durou tanto, professor? Bem, durou tanto porque houveram tentativas de subir esse processo para o STJ e para o STF, tá? Por isso que demorou tanto, porque quando chega no STJ e no STF demora um bocadinho, porque é o Brasil inteiro que vai desaguar lá nos tribunais em Brasília. Então aí o seu processo entra na fila, né, de julgamento. Então aqui o desembargador Reinaldo Fonseca, que é o relator do processo, fala que sobre o tema, após acirrada divergência jurisprudenciais nos tribunais pátrios, o Colégio Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a atividade de acupuntura não pode ser regulamentada por legislações. Isso aqui resolve 80% do caso, né? Sem alicerce de lei autorizativa específica. E aqui vocês têm um acordo, eu não vou ler para vocês para tornar esse vídeo cansativo, tá? Mas aqui vocês veem aqui no parágrafo 3º que eu destaquei que, além do mais, isso aqui tratava de psicólogos que cuidavam de fazer acupuntura, né? Além do mais, não é admissível que os profissionais de psicologia entender o seu próprio campo de trabalho por meio de resolução, então estender esse campo profissional por ato administrativo não dá, né? Tem que ser por lei, né? Pois as competências estão fixadas em lei que regulamenta o exercício da notável profissão. E aqui é a lei dos psicólogos, né? 4.119/62. E aí foi desprovido o recurso aqui, tá? Que foi um recurso especial, prática purista, atividade não regulamentada no Brasil. Aqui explica, tá certo? Mais adiante, o relator explica. Em seu douto voto, disse o eminente relator com clareza e objetividade: é certo que a acupuntura é um método terapêutico milenar, parte integrante da medicina tradicional chinesa, utilizada no Brasil há muitos anos. No entanto, a despeito do tempo de exercício dessa atividade no país, a prática de acupuntura não é regulamentada por lei, sendo, portanto, foco de grandes debates entre os diversos grupos de profissionais interessados em oferecer atendimento à população através dessa técnica. Aqui, nessa parte do voto, que é lá do processo da psicologia, a gente tem aqui, claro, aqui um elemento muito importante. Primeiro, que não há regulamentação da acupuntura no Brasil, que, a despeito do tempo de existência da acupuntura como atividade terapêutica, ela não está regulamentada por lei, tá? E, assim sendo, muitas das pessoas que praticam acupuntura sem estar autorizadas por lei estão aplicando a acupuntura de forma até, entre aspas, né, clandestina. Porque se não há lei que regule, nós vamos concordar que nós estamos falando de uma atividade clandestina. E por que eu estou dizendo isso? Porque falta lei para regulamentar, certo? Tudo que não é regulamentado em lei, você atua de forma, né, a descoberto, né, de uma limitação legal, tá certo? E aí aqui vem, ainda fala de outra resolução lá, a resolução 05 de 2002, né, dos psicólogos que praticavam acupuntura, que dependeria de autorização expressa para exercitar tal técnica, eu nem vou ler para ninguém dizer que eu estou sendo parcial, técnica médica, né? E claro, porque isso aí é um tratamento de saúde, então técnica médica por isso. Ele vem e fala ainda de que a acupuntura é um método cirúrgico invasivo. Quem é que pode fazer médico cirúrgico invasivo? Pensem comigo, médico é médico.
Alguém mais? Não é só médico, né, que pode praticar o ato médico cirúrgico invasivo, né? O método cirúrgico invasivo. Se vale material perfurante que atinge neuroreceptores específicos que desencadeiam uma resposta neuroendócrino-imuno-hormonal com efeitos potencializadores do sistema endógeno de inibição de dor, né, da dor, e também efeitos sobre a atividade funcional dos órgãos e sistemas corporais. Aí vejam só quanto de reação uma agulhadinha, né, vai ocasionar. Resposta de neuroreceptores específicos que dão o quê? A questão neuroendócrino imuno-hormonal, ou seja, vai ter a parte endocrinológica, você vai ter a parte de imunidade, você vai ter a parte hormonal, humoral, né? Com os efeitos potenciadores do sistema endógeno. Então é certo que os psicólogos, eles não podem, de forma alguma, praticar acupuntura. E esse caso está sendo usado como paradigma por julgamento aqui do caso dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais que também estão na tentativa de utilizar a acupuntura como terapêutica. E eu digo na tentativa por quê? Porque uma vez que eles estabelecem uma resolução e começam a implementar, eles tentam, não é, estabelecer a acupuntura como especialidade da área de fisioterapia e terapia ocupacional, tá? Isso é claro para mim. E a contenda se dá nesses limites, certo? E aí continua, e é bem extenso, eu não vou cansar vocês com essa leitura disso aqui, tá? E aqui, mais uma vez, a gente tem um texto constitucional como parâmetro, que diz o seguinte: o direito constitucional, o exercício profissional é liberdade de expressão, né? A exigência de inscrição em conselho profissional, que é uma excepcionalidade, no artigo 5º, inciso 9º. Aí vamos lá, voltar a visitar a Constituição para ver o que aqui diz o artigo 5º, inciso 9º, tá? O artigo 5º, inciso 9º diz que é livre a expressão intelectual, artística, científica, de comunicação, independente de censura ou licença, tá? Agora aqui é a expressão de atividade intelectual, artística, científica ou de comunicação. Eu nada mais, nada menos estou falando do direito de livre expressão. Eu não estou falando da regulamentação profissional, porque se você descer apenas mais 4 incisos, no inciso 13 diz que o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas qualificações profissionais, que a lei estabelecer. Então é a lei que eu estou falando. É a lei que a Constituição aponta como mecanismo de regulamentação profissional. E não resolução, e não decreto, e não carta normativa, nada disso, tá? Voltando lá para o voto, né, que a gente está aqui percorrendo a sua leitura. Ele ainda aponta aqui que teve recurso extraordinário nesse processo aqui e que foi negado seguimento, né, ao recurso extraordinário. Decisão aqui do Conselho Federal de Psicologia também em relação à Resolução 5/2002, que falava que o psicólogo podia fazer acupuntura. Aí você vem aqui ao final, você vai ter o quê? A decisão do ministro Teori Zavascki. E o ministro ele diz o que no seu finalzinho? Ele fala aqui a figura inadmissível presente. Recurso extraordinário, uma vez que incide por analogia a súmula 283 do STF nesse sentido, taranã, aí bota os precedentes, né? E
e aponta aqui diante do exposto, nega o segmento ao extraordinário. E nega mais uma vez aqui segmento ao extraordinário. Então vejam só um rápido resumo. Se você tem decisões já precedentes e antecedentes à decisão aqui dos profissionais, né, de terapia ocupacional e de fisioterapia, nós já temos uma corrente de jurisprudência, né, jurisprudencial. E essa corrente de jurisprudência, ela é clara para mim, porque você vê que os precedentes vão se repetindo, e aqui você tem um monte de julgado, tá? Você tem aqui um agravo regimental, você tem aqui outro agravo regimental, você aqui tem um recurso extraordinário. Então são 3 julgados aí, no âmbito do STF, que é a Corte Superior Suprema do país, né? Dela não tem mais nada, não tem para onde você ir. Então aqui já fica bem claro para mim que o respeito à Constituição, aquele inciso 13 lá do artigo 5º, que a gente leu junto, é o ponto, o calcanhar de Aquiles dessa questão, tá? E aí ele vai vindo aqui e fala aqui, nessa parte aqui no parágrafo 3º, o quê? Que o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional não pode regulamentar atos que não estão previstos em lei como privativos dos profissionais que fiscaliza, elastecendo-os. Ou seja, o Conselho, né, o COFITO aqui, ele não pode ampliar a área de atuação dos profissionais que estão a eles submetidos, para ampliar suas competências por resolução interna. Não tem isso, tá? Ele não pode jamais ter esse tipo de atitude. E aqui ele dá aqui provimento à apelação. Isso aqui é um julgado, né, de 2012, certo? O exercício profissional da acupuntura, atividade não regulamentada, Lei 4.019, que mais uma vez falando dos psicólogos. Aí vem e mais uma vez fala aqui, ó, no nosso inciso 13, está aqui, inciso 13 da Constituição, ele fica aqui, ó, bem destacadinho. Apesar de não existir ordenamento jurídico, no ordenamento jurídico, lei específica regulamentando a atividade de acupuntor, não pode profissional de psicologia praticar atos que sua legislação profissional não lhe permite, né? Sob pena de ferir, né, o artigo 13, né, o inciso 13 do artigo 5º da Constituição. A gente fala tanto nesse inciso que acaba se confundindo ele com o artigo, né? E aqui, no mérito, né, o juiz convocado lá, ele fala que a atividade privativa do fisioterapeuta e a privativa do terapeuta ocupacional, que estão no decreto que regulamenta a profissão deles, diz muito claro que é executar métodos e técnicas fisioterápicas com finalidade de restaurar, desenvolver e conservar capacidade física do cliente. Aqui em canto nenhum está dizendo que eles podem se utilizar de procedimentos médicos, né, invasivos. Nem no caso do fisioterapeuta, nem no caso do terapeuta ocupacional. Mas vamos adiante. O artigo 5º da lei deles, né, dos terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, diz que os profissionais que tratam o artigo 3º e 4º, que são eles, né, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, ainda no campo das atividades específicas, cada um pode dirigir, serviço, órgão, estabelecimento público, particular, os assessorados tecnicamente, exercer o magistério nas disciplinas de formação básica, supervisionar profissionais. E como se pode ver e perceber, os referidos profissionais não podem praticar diagnóstico nem prescrever tratamentos, sendo que a lei enumera explicitamente, né, ou seja, o que eles podem fazer, o que ele é permitido fazer e praticar. Então,
se está na lei de forma clara e de forma explícita, quase que taxativa, para não dizer extremamente taxativa, tá? Não cabe interpretação aqui. Você tem que ver que a acupuntura não está lá. A acupuntura é, antes de tudo, um método milenarmente utilizado pelos chineses para diagnóstico e tratamento de doenças, né? Para tanto, o profissional tem que estar habilitado para. Quem vai usar a acupuntura tem que estar habilitado para fazer o quê? Aí ele está explicando. Praticar a especialidade, que é do médico especificamente habilitado para tal mistério, ou seja, é dentro da medicina uma especialidade. Aí por que dentro da medicina? Né? Muita gente fica contestando assim, não, mas médico vai ficar com isso exclusivamente e tal, não sei o que lá. Vamos parar nessa parte aqui, que essa parte aqui é uma parte chave, né, dessa decisão, e eu vou aqui pesquisar com vocês do zero para demonstrar a vocês aqui como é que funciona. Vamos lá. Lei do ato médico, certo? E aí a gente vai chegar lá na lei do ato médico, que é essa aqui, tá bom? E na hora que abre lá a lei do ato médico, a gente vai chegar, dispõe sobre o exercício da medicina. E aí você chega lá nas atividades que são privativas do médico, certo? Aí diz o que aqui no inciso 2º, indicação e execução, intervenção cirúrgica, prescrição de cuidados médicos pré e pós-operatórios. Isso aqui, intervenção cirúrgica e prescrição de cuidados médicos pré e pós-operatórios, é invasivo? É. Eles podem fazer? Podem. É inclusive o que? Privativo. Agora, se é privativo do médico, minha gente, é porque só o médico pode fazer, né? Mas vamos adiante. Indicação de execução, né, de procedimentos invasivos. Olha, fala aqui direitinho, ó, procedimentos invasivos, diagnósticos, terapêuticos, estéticos, incluindo acessos vasculares profundos, biópsias e endoscopias. E aí, se a gente comparar esse trecho do inciso 3º do artigo 4 da Lei do Ato Médico, procedimentos invasivos diagnósticos terapêuticos, tá? Com aquela parte lá do julgado que a gente estava, fala o quê? Que eles podem fazer, que é um médico especificamente habilitado para tal mistério. E aqui em cima, se vocês rememorarem, vou voltar aqui só para a gente recordar, tá? A decisão fala que a lei exige que tenha o quê? Eu acho que eu perdi aqui o trecho, eu voltei demais. Deixa eu ver se eu voltei demais. Voltei demais. Aqui, ó, nessa parte aqui. Como se pode perceber, tá? Os referidos profissionais podem praticar diagnóstico, nem prescrever tratamentos, sendo que a lei enumera e explicita os que lhe é permitido praticar. Então vejam bem, aqui nesse trecho fala muito claramente que é a lei que especifica os procedimentos que o profissional pode fazer. E aí a gente volta lá para a lei do ato médico, que diz aqui no inciso 3º do artigo 4º que a indicação e execução da execução e execução de procedimentos invasivos, diagnósticos, terapêuticos, né? Estéticos, inclusive acessos vasculares profundos, as biópsias e as endoscopias, né? Então vejam bem, o médico ele tem todas as autorizações de lei, é uma lei, não é um decreto, não é uma resolução, não é uma normativa, não é um ato administrativo, é lei dizendo que são privativas do médico essas atividades que estão aqui elencadas, tá? Então,
Você acha essa lei muito fácil também no seu computador, feito eu pesquisei aqui, que eu fiz questão de pesquisar diante de vocês. É só preencher lá no Google, Lei do Ato Médico, tá? Feito eu preencher aqui, Lei do Ato Médico, e aparece essa lei para vocês. Por que eu faço isso? Eu faço isso porque você, para entender o conteúdo da decisão, você precisa saber do que ela está falando, ao que ela está se referindo. Porque nem eu, nem vocês, né? Eu sim, aliás, mas vocês não são especialistas em direito médico, né? E grande parte das pessoas que vão ler esse conteúdo, vão ler esse conteúdo somente pelo que ele diz, mas sem a referência da lei. E é importante ter essa referência da lei, para que você possa, de fato, entendê-lo como deve ser entendido, tá? E vamos seguir aqui, tá certo? Seguindo aqui a leitura do nosso processo aqui para poder ler ele todinho e chegar na decisão. Aqui a gente já estava aqui nessa parte da prática da medicina, de praticar a medicina. Então, médico especificamente habilitado para tal mistério. E aí vem que lá é considerado especialidade médico-cirúrgica, lá na China. A utilização das agulhas, a inserção no corpo humano, ainda que superficialmente, pressupõe prévia realização de um diagnóstico. Quem é que pode realizar esse diagnóstico que está aqui dito, né? Um diagnóstico clínico, que estabeleça alguma segurança com qual o mal a ser tratado, bem como a prescrição do tratamento a ser seguido. Quem é que pode fazer isso? Até por lei pode estar autorizado a fazer isso, médico. A gente acabou de ler aqui a lei do ato médico, né? Nesse diagnóstico clínico, nem essa prescrição de tratamento pode ser realizada por profissionais de fisioterapia e terapia ocupacional. Nem esse diagnóstico, repetindo, clínico, nem essa prescrição do tratamento da acupuntura pode ser realizado pelo fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional, por lhe faltar competência legal para fazê-lo. E quando o julgador fala competência legal para fazê-los, é no sentido de autorização da lei para poder fazer. Certo? Então, aqui também, mais uma vez, um indicativo de que a acupuntura, fisioterapia e terapia ocupacional ocupam lugares diferentes no universo. Tá certo? E vamos lá. Por ter eslastecido, então por ter aumentado a matéria já regulada em lei, a atribuição de competência para a prática da acupuntura por profissional de fisioterapia e terapia ocupacional através de resolução é ilegal. Minha gente, isso aqui é muito sério. Aqui quando fala que fazer isso por resolução é ilegal, diz que você está fazendo um procedimento que não está previsto dentro do ordenamento jurídico, tá? E aí eu penso na seara do paciente, como profissional da área do direito da saúde, e fico pensando, se um paciente que vai vir a ser meu cliente me procure com um caso de uma intercorrência que ele teve como fato gerador a acupuntura praticada por um profissional que não estava obrigado por lei a seguir os parâmetros que devem ser seguidos para a acupuntura, ou pior, que estava fazendo isso sem autorização legal. Meu cliente, meu paciente, né, que vai me pedir uma tutela de urgência para um tratamento, para um procedimento qualquer, para, digamos assim, contornar aquela intercorrência médica. Ele vai estar mais coberto ou descoberto perante a lei? Evidentemente mais descoberto, porque ele vai enfrentar as dificuldades, e eu também, da falta de fundamento legal, né, para a gente ter a segurança que era necessária ali, mínima, da autorização legal. E essa autorização legal, de fato, não havia, tá certo? Porque uma coisa a gente tem que ter na cabeça, tá? E é uma coisa simples, e eu quero até mostrar aqui para vocês também. Eu vou mostrar aqui também para vocês. Vocês me perdoem, sei que vocês não são da área de direito, não são da área
jurídica, né? Mas como eu sei que muitos dos meus alunos aqui, né, principalmente os alunos da pós, assistem esses vídeos eventualmente, eu acho elucidador falar desses detalhes que é importante a gente ter. Então eu vou colocar aqui uma ilustração que é para a gente ter a ideia de como se organiza o direito, tá? A hierarquia do direito. Vamos lá. E essa hierarquia do direito, ela é muito importante para nós que estudamos o direito por conta de sua força integrativa no sistema jurídico como um todo. Então aqui a gente tem a pirâmide de Kelsen, tá certo? Deixe-me ampliá-la para que a gente possa ver melhor, tá? Vejam só vocês, eu tenho a Constituição como norma fundamental, certo? Que dá origem a tudo. A Constituição Federal e o Tratado Internacional de Direitos Humanos, está aqui. Em seguida você tem emendas constitucionais. Em seguida nós temos leis complementares. Depois vocês têm as leis ordinárias, medidas provisórias e tratados. Lá já quase na base os decretos. E lá na base, né, lá no pó, temos as resoluções e as portarias. Percebem a distância que tem daqui para cá? Se a Constituição diz que a gente tem que fazer alguma coisa com lei e a pessoa faz com portaria e resolução, isso tem efeito no mundo jurídico, no mundo legal? Não, porque a Constituição disse que para alguma coisa ter efeito você vai fazer através de lei. Vai fazer aqui, ó, lei ordinária. Certo? Mas nunca através de resolução ou portaria. Vejam que a lei ordinária tem 2 patamares acima de força, né, nessa ilustração do que as resoluções e portarias, tá? Esse desenho é bem didático quando eu explico isso da força integrativa desses diplomas, né? O entendimento passa a ser mais fácil para vocês, certo? Então a gente já viu aí aqui a questão da pirâmide de Kelsen. Então sabemos que a resolução e portaria, resolução do COFITO, por exemplo, ela não tem força de lei, como tem, por exemplo, a lei do ato médico, certo? Então essa lei do ato médico aqui regula a prática da medicina, e lá no seu artigo 4º fala do ato invasivo, fala do tratamento, fala do diagnóstico, fala da possibilidade de indicação desse tratamento de acupuntura, tá? Então isso aí já vai dando para a gente um cenário, né, do final desse, né, julgado. E quando chega aqui, cadê o nosso julgado? Tá aqui. E quando chega aqui, nessa parte da resolução ilegal, vamos ter aqui mais um seguinte. Ademais, o COFITO não tem legitimidade para legislar sobre o exercício das profissões ou dispor que a acupuntura pode ser realizada por profissional de fisioterapia ou terapia ocupacional. Tratou de matéria alheia à sua competência legal, disciplinando matérias que não lhe são afetas, uma vez que a competência é exclusiva da União. Por quê? Porque a Câmara de Deputados tem que fazer uma lei ordinária para poder cuidar disso. Certo? Porque a Constituição, lá no inciso 13 do artigo 5º, tá lembrado que a gente leu? Artigo 5º, inciso 13, que fala que é a lei que vai dar esse arcabouço de regulamentação das profissões. Pois é. Está tudo conexo, agora você tem que ler com cuidado de ter a boa referência tanto do dispositivo constitucional quanto da hierarquia das leis, tá certo? E
continua, né? Ele vem aqui e continua, o jogador. Né? Apesar da atividade de acupuntor não estar regulada por lei específica, não existe uma lei da acupuntura, né? Tenho que a sua realização somente pode dar-se, né, por profissional que previamente esteja habilitado a fazer diagnósticos clínicos. Quem é que está nessa seara aí com a lei? Médico. Para poder, com base nele, prescrever o tratamento para combater o mal que acomete o paciente. Quem é que pode fazer isso tudo por lei? Né? Com lei que autoriza a tal ato? O médico. Isso aqui a gente não tem nenhuma dúvida. É certo que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Mas também é garantia constitucional que o livre exercício das profissões pressupõe qualificação necessária para a prática da profissão, que é o inciso 12 da Constituição. Então, minha gente, a gente vai chegando à conclusão, né, de maneira natural ao ler o julgado aqui, né, que deu fim a esta resolução 6085. Sendo assim, entendo, não estão os profissionais de fisioterapia, terapia ocupacional, habilitados para a prática de diagnóstico clínico, prescrição de tratamento. Por isso entendo que a resolução aqui combatida, número 2019, de 14 de dezembro de 2000, por ter tratado de matéria não prevista na lei, que regularmente a profissão de fisioterapeuta e terapia ocupacional é ilegal e deve ser anulada. Então aí você já tem uma decisão, certo? Em relação a uma resolução, mas ele vai além aqui na decisão final, certo? Isso aqui foi texto de uma apelação, não é certo, né? Uma pinçada assim, foi uma referência que ele trouxe de uma apelação criminal, aliás, uma apelação civil, né? Assim, uma apelação civil, que está aqui o número do processo, para quem quiser consultar a referência. Por fim, anoto que tentar justificar a prática de acupunturista por base em portaria do Ministério da Saúde, uma portaria 84, de 4 de maio de 2006, que aprovou a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, o PNPIC, né, é data vênia, tese ainda mais absurda. Portaria é ato infralegal. Vocês viram que é ato infralegal e está lá embaixo, na base da pirâmide. Eu mostrei para você que ela está lá embaixo, né? E não supre a atividade indispensável do parlamento. É o parlamento que vai trazer ao mundo jurídico uma lei que regulamente dá poder de ação ao cidadão e dá direitos, não é? Porque a lei ela traz direitos e deveres, não é isso? E respeita todo um procedimento, não é? Principalmente de obedecer o que diz a Constituição. A Constituição diz que é por lei, então não vamos fazer por resolução não, tá? Porque é ruim. É ruim para o nosso sistema, a gente ocupa o judiciário com questões que, se a gente estivesse obedecendo à Constituição, estariam mais tranquilas, tá? E diante do exposto, dou provimento à apelação para julgar procedente o pedido para proclamar a nulidade, né, da resolução COFITO número 60/85, suas derivadas, né, e suas derivadas e de suas derivadas, invenção do ônus da sucumbência, custas na forma da lei. Ou seja, ele deu aqui ganho de causa em segundo grau de revisão para o Colégio Médico de Acupuntura e anulou a resolução, certo? Porque a existência da resolução do COFITO, dando essa ampliação de cenário, certo? Essa ampliação toda de aspecto de atuação do policial, né? do policial não, do terapeuta, né? E do fisioterapeuta é
algo que não pode existir por resolução. Se vier a existir a lei, eles tranquilamente vão poder atuar com acupuntura. Mas enquanto não houver essa lei, e essa lei não há, a atuação de acupuntura é através da atuação da medicina. É prática médica, tá? E assim eu concluo esse vídeo e peço desculpas pela extensão do vídeo. Vou deixar aqui embaixo todas as referências aqui dessas leis, desses julgados, desses acordos, para que vocês tenham acesso ao conteúdo, para que vocês possam ampliar os estudos de vocês. E espero ter esclarecido como se deu a decisão, quais foram as vertentes do entendimento do julgador, o que é que ele usou de parâmetro para o fundamento dele e o posicionamento diante dos comandos constitucionais também, tá certo? Principalmente porque, em que pese interesses de um lado e de outro, no final todos têm o mesmo interesse, que é a preservação da saúde do paciente, né? A aplicação sempre da melhor técnica e em favor desse paciente também, e respeito, né, aos limites legais impostos pela lei. Não é porque todos nós, como a gente leu ali, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada senão em função da lei. Tá bom? Então é isso que eu tinha para falar para vocês sobre a resolução COFITO número 6085, como se deu o seu julgamento nesse caso emblemático do direito da saúde, tá? Espero ter esclarecido a vocês a matéria exclusivamente sobre esse aspecto aqui, tá? E quero que vocês entendam que a questão da atuação médica, ela pressupõe uma série de cuidados, tá? Uma série de cuidados, inclusive os legais, não somente os da técnica médica, ou como falam, né, no linguajar mais clássico, da lex artis, né, que é assim que a gente chama a medicina, por se tratar de atividade fundamental para a vida humana. Bom, então eu também faço minhas homenagens aos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais que fazem também atividade fundamental. Né? Eu, como atleta, quantas vezes não me vali de fisioterapeutas para poder me recuperar. Mas convenhamos que é cada um na sua área, tá? A gente não pode misturar isso. Há aqui no mundo jurídico, e eu poderia até continuar esse vídeo falando de uma série de outras contendas e outras categorias profissionais que estão tal qual o que a gente apreciou aqui, adentrando a área de competência de outras áreas profissionais, mas isso é assunto para um outro vídeo, para um outro momento, né? De momento é isso que eu queria deixar claro para vocês, essa resolução COFITO, né? Número 60/85, ela está anulada por decisão e isso é caso encerrado, e assim todas suas derivadas. Só por desencargo de consciência eu vou colocar aqui para vocês a questão do COFITO, né? Lá no Supremo, para a gente poder ver se tem algum recurso do COFITO no Supremo, e a gente vai ver isso juntos, tá? Aqui vai abrir a página do Supremo. E aqui vocês vão ver que não tem nada, absolutamente nada. A gente vai pesquisar aqui um processo, né, acompanhamento processual, vai ter coisas de sindicato, eventualmente. Mas, né? A gente pesquisa aqui e o que vai ter aqui no Supremo, a ação que vai aparecer aqui. Vamos lá, vamos ver aqui comigo. A gente está fazendo a pesquisa junto. É um único processo, direito administrativo e outras matérias para o servidor público civil, certo? É esse IRE, é um recurso extraordinário. E de que aqui ele trata, né?
Sindicato dos Servidores de Autarquia de Fiscalização de Serviços de Profissionais Liberais, né? Então vejam que aqui a questão de direitos, né, dos trabalhadores aqui em relação à parte sindical, não diz nada com a questão lá da resolução 84. Então nenhum recurso existe do COFITO, não é admitido, né, aqui no cenário do STF, tá? Aí alguém pode dizer lá do fundão, e o STJ? Não, vamos lá, vamos ver o STJ, para eu poder concluir esse vídeo com desencargo de consciência, né? Então aqui está abrindo aqui o STJ, que ele é mais demoradinho, aí processos, acesso ao sistema, e aí a gente vem aqui para a consulta, e aqui na consulta a gente vai botar pelo nome da parte, né? Aí aqui a gente vai colocar aqui Conselho de Fisioterapia, vamos lá. Cadê mais alguma coisa aqui? Mostrar ativos, mostrar eletrônicos, consultar, vamos ver o que é que aparece. E nós temos aqui ele, né? Um registro apenas, e a matéria que ele trata aqui é a matéria, não é? Juízo da Terceira Vara Federal, Conselho, Direito Administrativo, Organização Política, Sindicato, Decisão, tem alguma? Tem uma monocrática, vamos olhar aqui a decisão. E a decisão diz o seguinte, vamos ver, a gente vai ver ela junto aqui. Tá carregando aqui, só falta um pouquinho. Isso porque é muita coisa aqui. Conselho Regional de Fisioterapia, um dos interessados, requerido é o juízo da Terceira Vara Federal. E os procuradores, né? Trata-se de conflito de competência instaurado por mandato de segurança em que estão dando causa os impetrantes por seu advogado, né? O plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso ordinário número 600, então, do Rio de Janeiro, no 669-367 do Rio de Janeiro, sob regime de repercussão geral, adotou o entendimento segundo o qual a desistência do mandato de segurança é prerrogativa de quem propõe, pode ocorrer a qualquer tempo. Então trata aqui de mandato de segurança, certo? A gente também vê aqui que não tem nada a ver com o que a gente está aqui a examinar, que é a questão lá da resolução 60/85, certo? Então, com isso, eu considero concluído, né, o vídeo aqui com explicação completa para vocês de tudo que aconteceu. A gente fez as devidas averiguações no STF, no STJ, viu que não tem nada lá, não tem nada além dessa decisão. Essa decisão aqui, ela transitou em julgado, então é ela que está valendo. E espero assim ter esclarecido a todos vocês, tá? Peço que, se vocês tiverem dúvidas, tiverem algum comentário a fazer, façam aqui abaixo do vídeo. Eu vou ficar muito feliz com o comentário de vocês, tá? E desde logo me disponham também a fazer vídeos sobre outro tema que interesse a vocês, tá bom? Fica aqui o meu abraço, meu carinho, né? Peço, né, desculpa pela extensão do vídeo, né? E desejo a todos aí que Deus abençoe o projeto de vocês. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Forte abraço!